É muito interessante, porque Deus nos deu uma missão, nós temos que cumprir. Interessante que Deus também deu uma missão para o povo de Israel. E nós vamos analisar esse texto de Números, capítulo 13, que fala sobre o momento em que Moisés, ele é direcionado por Deus a levantar 12 homens para ir espiar a terra que o Senhor prometeu a Abraão e aos seus descendentes. E o texto começa o seguinte, versículo 1 do capítulo 13 de Números, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, segundo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Guarda isso, foi Deus que mandou. Foi Deus. E Deus está lembrando aqui, fala para Moisés, levanta 12 para espiar a terra que eu dou. Deus está afirmando, eu dou aos filhos de Israel. E aqui Deus está reafirmando, porque ele já tinha falado que ia dar há tempos antes. E sempre lembrando o povo, né? Versículo 4. São estes os seus nomes. Da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Onri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Balti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de alguém me ajuda? Vofse. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Vamos orar. Deus, Senhor, nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, anima nosso coração nessa noite. Fortalece a nossa fé, Jesus. E usa, Deus, essa porção da Escritura, Deus, para mostrar para nós, Deus, para mostrar para a tua igreja, Deus, o que o Senhor quer, a expectativa que o Senhor tem. E, Deus, os testemunhos que o Senhor usa na Escritura, Deus, usa hoje para fortalecer a nossa fé. Nos ajuda a ficar atento na tua palavra, Deus, para que a gente possa viver uma saudável vida espiritual, Deus, vencendo os desafios, passando pelos problemas, Deus, aprendendo e crescendo, Deus,
em direção à vontade do Senhor, ao que o Senhor quer, no nome de Jesus. Amém. Deus deixou essa porção das Escrituras para nos animar, amados. Para nos exortar, abrir os nossos olhos e mostrar para a gente que se Ele falou, Ele falou. O fundamento do cristianismo é Cristo, a palavra. No Velho Testamento era disse o Senhor, a palavra de Deus. No Novo Testamento, Jesus Cristo, o Verbo, a palavra de Deus. Então, o fundamento da vida cristã é Jesus, é a palavra, e isso o apóstolo Paulo deixou claro, que ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o que já está imposto. Vai construir em cima dele, é Cristo Jesus. Mas um dos pilares assim que sustenta o homem na caminhada cristã, que dá a ele força, que quando ele já não consegue ver solução humana, quando ele se depara com esse pilar, o ânimo dele é renovado, ele consegue permanecer mais uma situação, mais uma circunstância, mais um dia. Esse pilar é o seguinte, irmãos: Deus falou, Ele vai fazer. Por que você permanece obedecendo a palavra de Deus hoje, em meio às circunstâncias que você vive? Porque tudo que Deus falou, você acredita que Ele vai cumprir. E aqui nesse texto, no versículo 1, o Senhor, Ele vem reafirmando uma promessa que Ele fez a Abraão no capítulo 3 de Gênesis. Ele chega lá em Canaã, Deus olha para o céu, está vendo? É isso que eu vou fazer com você. Eu estou prometendo para você essa terra. E em Deuteronômio capítulo 8, mais uma vez o Senhor vem trazer a memória do povo, que era a terra que manava leite e mel, de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras. E Deus fez várias promessas mostrando para onde Ele ia levar aquele povo. Então Deus falou. E Deus agora instrui Moisés, fala assim, quando eles estavam próximos de alcançar essa terra, que era a terra de Canaã, Deus falou com Moisés, separa 12 homens aí que eu vou para eles lá espiarem a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés obedeceu, separou um de cada tribo. Você lembra? Todos. Você lembra disso? Eu acabei de ler, você lembra de todos? Fala 2 para mim que são destaque. São José, Josué e... Por quê? Nós conhecendo o final da história, a gente sabe por que essas duas pessoas se tornaram destaque. Não é? E esses homens foram lá, passaram pelos lugares, observaram os lugares. Ali eles notaram que tinham homens de grande estatura, e a Bíblia dá o destaque aqui, que eles viram do nome de 3, chama-se Aimã, Sesai e Talmai, os filhos de Enaque, os grandes homens tipo eu, assim, grandão, grandes homens. Eles notaram esses homens ali. Um pouquinho abaixo do texto, o texto fala que eles passaram no vale de Escal. E dali cortaram um ramo de vide, versículo 23, um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens, numa vara, como também romãs e figos. Ali eles enxergaram uma parte do que Deus falou que eles iam encontrar lá dentro. A gente percebe o que Deus falou, o cumprimento disso aqui, quando você lê Deuteronômio capítulo 8. Está lá, figueiras, vide, romeiras. Então eles perceberam isso. Ficaram lá 40 dias.
40 dias eles ficaram lá. E, segundo alguns estudiosos, 40 dias era um tempo de se aprovar ou de desaprovar alguma coisa. Interessante que Deus deixou essa coisa, né, na Bíblia várias vezes. 40 dias, 40 anos, Jesus 40 dias lá no deserto. É interessante você notar, e os estudiosos eles deixam essa coisa interessante para nós, que 40 dias era um período que se dava para se aprovar ou desaprovar algo. Quando você vai ler do versículo 25 em diante, eles retornam com o relato. Vão prestar conta agora da missão que Moisés tinha dado para eles. E eles começam a relatar: rapaz, nós fomos lá. E a terra mana leite e mel. A terra é boa. Boa é essa terra. Vocês vão entender por que eu estou contando esse pedaço. Ou você vai se identificar, ou você vai se deparar com essa realidade que pode ou não se tornar sua. Eles voltam com um relato de que a terra era produtiva, manava leite e mel. Mas observa no versículo, vamos ler do versículo 25 em diante. Nós vamos chegar no versículo 28 e você vai ver a derrota da fé. O que mata a fé, o que mata, o que destrói esse pilar que sustenta o homem na vida cristã. Vamos ler do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Mostrou. Rapaz, o que está aqui, ó. É verdade. A terra mana leite e mel. Está aqui o fruto. E o fruto não era pequeno, não. 2 homens tiveram que trazer um cacho de uva. Só imagina o tamanhozinho do cacho. Mas no versículo 28, eles, no meio do relato que eles estavam dando, e olha para você ver como é que foi animador. Quem estava ouvindo, eu pelo menos penso que eles ficaram animados. Verdadeiramente a terra mana leite e mel. Quem falou que ia manar leite e mel? Deus. Então, rapaz, o negócio vai dar certo. Por quê? Nós pegamos aqui, está aqui, ó. Mana leite e mel. Mas olha o versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles perceberam, aqui não, desculpa, mas eles perceberam que o negócio era bom, estava ali, era verdadeiro, mas tinha alguns desafios ali. E um dos desafios que eles destacaram foram os gigantes, os filhos de Enac. Então eles perceberam que o negócio teria desafios. Quero fazer uma aplicação para nós. Deus não nos prometeu uma vida fácil no Evangelho. Esquece. Quer facilidade, procura outra coisa. O Evangelho não vai te proporcionar isso. E vou te falar, se fosse fácil, seria muito sem graça. Eu preferi ficar no mundo. Porque lá eu tive um monte de coisa fácil.
E eu vim perceber, depois de muitas situações, que aquilo ali perdia a graça muito rápido. Eu não encontrava significado naquilo e duvido que você vai encontrar no mundo. O evangelho é gostoso também porque ele desafia a gente. Eu gosto muito de um desafio. Eu gosto. Vai bater tantos valor. Rapaz, vai fazer. Eu gosto de um desafio. O desafio mostra para mim que eu posso melhorar. O desafio mostra para você que você pode melhorar. Eu me amarro no desafio. Muito mesmo. É bom demais. Se não tivesse desafio no evangelho, seria sem graça. Eu vou falar com você, o negocinho não, que é muito precioso e santo o evangelho para tratar como um negocinho, mas eu nunca vi coisa para desafiar tanto igual o evangelho. Se você já viu, me fala, mas rapaz, você quer desafio maior do que você não viver segundo o que você sente? Fala para mim. E eu não estou falando só de emoção, às vezes para ficar nervoso, não. Eu estou falando do desânimo quando chega, meu irmão. Eu estou falando quando uma circunstância é maior, que você fica, parece que... Você quer ver desafiar? Você ser repreendido e não retrucar, porque você tem uma responsabilidade pessoal. Isso é altamente desafiador, porque parece que a língua fica coçando dentro da boca, assim, ó. Parece que você fica na turbulência de emoções para jogar aquilo na cara dos outros. Estou falando mentira. E o evangelho vem me desafiar a não viver segundo as circunstâncias, nem o que as outras pessoas dizem, mas segundo aquilo que Deus fala. E o que Deus fala muitas vezes não é favorável às suas emoções. E muitas vezes não é favorável à expectativa que você tem de determinadas circunstâncias, porque a providência divina muitas vezes ela é contraditória. Vou te falar agora um fresquinho, estava ali em casa agora, chega o Leandro, cadê o Leandro? Leandro lá, irmão, Leandro. E a Mara esses dias tinha falado comigo que ela estava precisando de uns, como é que chama aquele negócio que pinta a unha de mulher? Esmalte. Comprar um esmaltezinho, amor. Falei, show. Porque ela pinta a unha dela, fica bonitona para mim. E ela usa essa estratégia para ficar perto das pessoas e ser influenciado por elas e influenciar elas. Ela me pediu isso. Beleza. Chega o Leandro lá e na minha mente, muitas vezes, ela está orando, né? Vai vir, nós vamos lá, vamos comprar novinho na loja, né? Chega o Leandro lá, ó. Tem um negócio lá em casa, lá, uma cesta, tem um monte de esmalte. Vou dar para você quer? E ela tinha falado bem assim comigo, que ela estava pensando nessa coisa, que ela queria fazer alguma coisa pelas meninas que vão casar. E ela falou que ficou olhando a unha da menina hoje, assim, ó. Ficou olhando a unha da menina para ver se estava feitinha, vai casar amanhã. Que ela queria fazer alguma coisa por aquela pessoa. Não veio da loja, veio do irmão, e não veio um nem dois, veio uns 20, o negócio estava cheio. Então, muitas vezes o evangelho te desafia, propõe esse desafio para nós, porque a providência divina nem sempre vem do jeito que você quer e espera. Deus falou que ia cooperar, não como e nem quando. Deus não perde o tempo, não chega atrasado, e nem vai adiantado. Chega na hora, mas o texto fala que vai cooperar. Não fala quando nem como. Vai cooperar para o meu bem. Então, várias vezes, hoje eu tenho a oportunidade de participar de certas coisas, mas de várias contas que a gente tem para pagar no seminário e não tem o dinheiro. Daqui a pouco o dinheiro chega. Rapaz, é interessante você ver os pastores, né? Rapaz,
Pastor Job, né, ele está mais ligado com essa coisa, ele fica dando vários testemunhos. Rapaz, é bom demais você participar disso. Ô, meu amigo, tem uma coisa que o evangelho te desafia demais, sabe o que é? Esperar. Você não pode namorar. Aí, para namorar certinho, bacana, dar tudo certo do jeito de Deus, muitas vezes você vai ter que esperar. Tem gente que atropela o processo e acaba dando mole. Aí, não. Pronto. Acabou. Você vai olhar, mas Deus vai falar para você, não pode. Então você vai só olhar. Deus através do pastor Job. Não, espera. Não está na hora. Mas sabe o que é? O desafio que o evangelho te propõe é para a vida. O desafio que o mundo te propõe é para a morte. Então escolhe o evangelho. Escolhe os desafios do evangelho. Porque os desafios do evangelho vão tirar de você coisa que você nem mesmo acredita que você pode. Você começa a ler a Bíblia e você muda as suas opiniões. Não, eu estou cansado, longe de cá não. O pastor Larry fala isso. Não dá, gente. Eu estou cansado, a carne é fraca. A carne é fraca, você vai ver por que é fraca, porque os safados sem vergonha só quer carne. Inclina para o evangelho para você ver como é que é bom. Você vai olhar para dentro de você e vai falar assim, rapaz, eu posso sim. A glória do jovem é a sua força. Então não fala que você não tem força não, porque o evangelho fala que você tem. Olha para você ver que coisa interessante, cara. Isso é bom demais. Rapaz, eu sempre fui um marido assim, é meu jeito. Quase que ele canta assim, aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriel, para com isso, meu amigo. Você não vai morrer assim, não. Você vai melhorar. Você vai melhorar. Você vai olhar para um monte de coisa que você sabe que é errado. Se você dá um jeitinho, tem como você fazer. E você vai olhar para uma coisa que muitas vezes vai ser mais lento. Mas se você esperar, o resultado vai ser exatamente aquele que Deus falou. Quando Deus está falando aqui, no primeiro versículo, eu dou, é porque Ele vai dar. E se Deus falou que vai dar, Ele vai. Meu amigo, pensa nisso na hora que você tiver. Você vai ver se você não firma o toco. Fala, não, rapaz, eu não quero isso ter mais não, hein? Essa vida de ficar igual o dromedário. Dromedário anda assim, né? Aqui eu quero ser crente, eu quero não ser. Eu quero ficar aqui, eu não quero ficar. Sabe o que é? Nós temos que parar com isso. Você não vai encontrar a vida melhor fora do evangelho. E eu não estou falando do evangelho que alcança só o seu exterior. Eu estou falando do evangelho que entra lá dentro do fundo do seu coração, cutuca a sua intenção e fala, meu amado, você pode sim ser aquilo que Deus quer do jeito de Deus. Do seu jeito você não vai conseguir. Isso vai tirando de você, sabe, os carrapichos. Na hora que o dinheiro faltar, Deus não mente. Eu já vi, eu estou aqui tem 6 para 7 anos. O cara fica um mês sem um dinheirinho, fica desesperado. Aonde que está o Deus tão suficiente assim? Aonde que está o Deus tão poderoso assim que Ele agora está limitado? Porque você não tem dinheiro. Eu posso contar aqui várias histórias para vocês, de situações que eu passei. Uma delas foi a seguinte, ganhei um tratamento de dente, fui lá para Vitória, eu tinha 10 contos no bolso. Eu falei, rapaz, eu vou. Aí pediu o Valder, ou o pastor Carlos, da igreja do Portal, ele me deu uma carona, só que eu estava lendo um livro chamado Com Cristo na Escola da Oração. E ele me encorajou muito a confiar, e eu com aqueles 10 contos, eu falei, não vou contar para ninguém, meu irmão. Eu tenho 10 contos, Deus, hoje eu quero ver o que o senhor vai fazer. E fui. E orando, Deus, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Eu quero ver o que o senhor vai fazer, Deus. E tal. Deu a hora do almoço. Aí eu pensei, se eu gastar os 10 contos, eu estou lascado. Só que eu já estava ouvindo
que a passagem era de 11 a 13 reais. Eu só tinha 10. Eu falei, pronto. Deus, o senhor vai fazer alguma coisa. Aí, do nada, o Ronaldinho, que está hoje no Timor. Tiago, você almoçou? Não, vou almoçar. Eu falei, rapaz, na minha mente, falei nada para ele. Falei, rapaz, esse cara podia me dar o dinheiro do almoço, eu ia pegar e pagar o 11 e ir embora. Mas o cara me chamou para almoçar. Eu vou almoçar. E cheguei lá no restaurante, comi até lentilha. Falei, ó, o neguinho agora comia só pão de sal com manteiga, agora está comendo até lentilha. Um pratão bonitão, um restaurante. Falei, rapaz, é aqui mesmo, olha o que o evangelho faz. Sentado na mesa, comecei a dar testemunho do evangelho para um rapaz chamado Domingos. Saí do restaurante. Quando eu saí do restaurante, eu desci e falei assim, rapaz, agora, o Ronaldinho perguntou, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, eu não queria falar para ninguém que eu não tinha dinheiro. Eu falei, eu acho que eu vou embora, né? E a clínica, assim, perto do ponto de ônibus. O Ronaldinho foi andando, eu parei no ponto. Eu falei, já vou ficar com você. Eu, não, pode ir, pai. Pode ir. Ele foi. Quando ele subiu, de repente, eu estava no ponto pensando assim, rapaz, e agora, Deus? A passagem é 12, 13 conto. Rapaz, eu quero ver o que você vai fazer. Brigando comigo. Eu quero ver. De repente, o Ronaldinho desce do consultório. Eu falei, é ele que vai me dar dinheiro, Deus. E já fiquei meio assim, esse cara vai me dar dinheiro. Fiquei bem assim mesmo. Esse cara vai me dar dinheiro, é agora, Deus. Esse cara vai me mandar dinheiro. Aí ele passou, aí esqueci o troco do restaurante e foi embora. Ele voltou do restaurante, eu pensando, esse cara vai me dar um dinheiro, não é possível. Deus só vai fazer alguma coisa, eu preciso ir embora e tal. E naquela expectativa, ele passou e foi para o consultório. E de repente o ônibus vem. Eu falei, e agora? O pessoal foi para dar sinal, deu sinal, eu fiquei por último. Quando o pessoal deu sinal, entrou dentro do ônibus, eu fui o último, falei até como assim, quanto que é a passagem aí, doutor? Quanto que é a passagem aí? Quanto que é a passagem aí? Doido para ele perguntar o quê? Não, quanto que é a passagem aí? Rapaz, ele falou assim, é 8,65. A passagem de Vila Velha até aqui é 8,65. De Vitória era 11. Rapaz, aquele dia foi um marco que Deus fez na minha história, mano. Eu entrei para dentro do ônibus correndo e felizão. Aí entrei dentro do ônibus, vi o trocador, falei, quanto que é a passagem mesmo? Ele 8,65. Falei, nossa, aí eu sentei e fiquei muito feliz, porque eu assim, foi uma parada muito íntima minha e de Deus, ninguém sabia. Estou sentado lá, quietinho, de repente entra um pastor dentro do ônibus. E ele começa a fazer um apelo meio que emocional. E eu só pensando. Aí ele começou a falar assim, não sei o que eu preciso para pagar a faculdade, vendendo tipo umas paçoquinhas, mas ele estava literalmente fazendo um apelo emocional. E eu pensei, caraca, cara, eu provei dessa experiência de não falar nada para ninguém, Deus me deu essa coisa agora. Eu não preciso fazer isso aí. Aí eu peguei o livro que eu estava lendo e fiz assim no meio do ônibus, ó. Ele viu com Cristo na escola da oração. Aí ele falou assim, tem gente que quer vitória, mas não quer orar. E eu dentro do meu coração, rapaz, se eu procurar a oração só como arma de guerra, eu sou o mais miserável de todos os homens. É para glorificar a Deus. E fui pensando comigo assim. Aí, de repente, na minha mente, dá o resto do dinheiro para ele. Eu falei, pronto, já não tem 10, gasta 8, agora dá, rapaz. Na hora o cara já veio e dei o dinheiro para ele, ele sentou do meu lado, começou a conversar. Eu desci do ônibus lá, o Henrique ia me buscar, desci lá no Muxaba e comecei a cantar uma música que eu estava cantando, um tempão, de tão feliz que eu estava de ter provado aquela experiência tão motivadora. Eu vim andando no meio da avenida ali, passou um negão do meu lado, ele olhou para mim e eu falei, rapaz, Jesus te ama, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. E eu cantando, prepara os meus pés, eu quero correr em direção ao alvo. Prepara o meu coração, eu quero sentir
as coisas lá do alto, eu estou correndo. O pneu da moto do Henrique fura na hora que ele estava indo me buscar. Volta o Henrique, eu falei, eu estou correndo para ti, eu estou buscando. E vim andando, amado, porque eu estava muito motivado. Deus naquele dia marcou a minha história com o desafio da fé. O desafio da fé chegou para você nessa noite. E aí, o que você vai responder? O desafio de aguentar, às vezes, sabe o que é? Um período sem nada. Passa o limãozinho, mas passa por causa de Jesus. Toma banho com detergente, mas toma por causa de Jesus. Sabe por quê? Quem aprende a ficar satisfeito com nada, Deus não tem problema nenhum em dar tudo. Você tem que estar satisfeito com nada. Foi o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. O Senhor teu Deus. Você só não saiu do Egito, não. Alguém te tirou de lá. Eu estou correndo. Para a gente parar de ficar, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Se não acontecer isso, eu vou embora. Tem um monte de gente que foi de fé e não vai voltar, meu amado. Sabe por quê? Cheio de opção. Para encarar o desafio do Evangelho, você tem que encarar pela fé. E não é a fé de boca. É a fé que entra para dentro da sua alma, meu irmão. E te amassa, mas depois te constrói. Que faz de você uma pessoa, não um animal. Esse tipo de fé que Deus quer produzir em nós. Para a gente, meu irmão, ir nessa caminhada. Bateu a caçuleta, já era, estou nem aí, vamos embora, meu irmão. A cabeça está explodindo, o problema é dela, que se exploda. Mas o Evangelho está aqui com nós e isso tem que arrancar sorriso no nosso coração. Nós temos que eliminar as opções que se colocam entre nós e Deus. E sabe o que é? Essas opções vão te levar para longe de Deus. Sai fora dessas opções, fica com Deus, amado. E sabe o que é? Eu acho interessante demais, essas duas pessoas que marcaram esse texto, que nós falamos, Josué e Caleb, a Bíblia deixa aqui para nós uma manifestação de quando essas pessoas notaram o desafio e com certeza tentaram desanimar por causa do restante do texto. Caleb se levanta e dá um berro. Eu olhei para esse aqui e falei, esse cara dá um berro. Ele fez calar o povo, meu amado. Ele não calou o povo assim, cala a boca. O pastor Larry chegava na sala, a gente começava, ele, cala a boca! Aí todo mundo... Ele chamou a atenção do povo e falou bem assim no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido, olha, essa palavra vai acabar com sua fé, amado. Vai acabar com sua vida cristã. Porém, a terra é boa, o fruto é bom, verdadeiramente nós notamos que isso é mesmo, porém, isso arrebenta com você, comigo, arrebenta conosco. Qualquer crente, meu irmão, a fé é destruída quando você coloca essa palavra diante do que Deus falou. Deus falou que vai dar, Ele vai, porém... Não, você sabe, né? O Evangelho é bom, mas, porém, não é para mim, não. O Evangelho desse jeito aí, que é compromisso com a pessoa de Deus, pessoal, que é uma responsabilidade moral, palpitando dentro de você, que te levanta na hora que a situação tenta te fazer inclinar. Porém,
Todas as vezes que Deus falar uma coisa para você e você colocar porém, você vai se arrebentar. Não coloca porém, não. Fala por porém o que Deus falou para você. Fala por porém o que Deus falou para você. Ele vai, ó. Tem uma história de Neemias, capítulo 6, se eu não me engano. Neemias começa a reconstruir os muros. Sambalate e Tobias chamam ele, mas os caras não queriam conversar. Os caras queriam tirar ele do foco. Vem cá, Neemias, vamos conversar. E 3 ou 4 vezes eles mandam essa ideia para ele. Vem cá, vamos conversar. Neemias falou assim, agora não dá. Estou concentrado fazendo uma grande obra. Eu não posso dar atenção para vocês. Fala por porém isso. Sabe o que destrói a fé, amado? A transferência de responsabilidade. Porém, é você que é responsável. Para de culpar os outros. Sabe por que você está assim? Você está assim porque você quer. Sabe por que você não consegue vencer? Porque você quer. Porque está disposto para você o Todo-Poderoso, toda a sabedoria, toda a onipotência de Deus disposta a você, para você cumprir a missão que Ele te deu. Então para com esse negócio de porém, para com esse negócio de pôr a culpa nos outros. Isso acaba com a fé. Sabe o que é? Você vai culpando, daqui a pouco você está caindo lá em Romanos capítulo 2. Tu que pregas a outro, por que não prega para você mesmo? Você pega para os outros e cai naquilo que você prega. O que adianta, cara? Você prega santidade, mas na hora que fala que você que te confronta, que o que você está vivendo não é santo e você precisa converter isso para a santidade, você quer se esquivar porque aquilo ali é gostoso. Sabe o que é? Daqui a pouco, meu irmão, você vai se deparar com o Todo-Poderoso. E não é só naquele grande dia, não. Jesus está voltando pessoalmente para um monte de gente. Quem sabe hoje não é seu dia? Não é o meu dia. Quem garante que nós não vamos trupicar ali fora, bater a caçuleta no chão, e aí? O cara estava pregando, viu um vídeo na internet, o cara pregando, de repente falando sobre a eternidade, pum, caiu no chão, morreu. E aí? Os seus porquês, os seus poréns, eles não vão te proporcionar a entrada, meu irmão, no reino de Deus. Eles vão, sabe o que é? Vão fechar a porta. Então nós temos que parar com isso, porém nada, meu irmão. O espírito de Caleb e Josué tem que entrar dentro de nós, e o espírito que estava neles era o espírito de Deus. Na mensagem, na Bíblia a Mensagem, no capítulo 14, versículo 24, ela fala assim, ó, eles vão entrar não, 40 anos no deserto agora. Porém, a história com Caleb e Josué é diferente. Eles me seguem com convicção. Na Bíblia Revista Atualizada, fala que neles tinha um espírito diferente. O nome desse espírito diferente era Espírito Santo de Deus. Qual espírito está dentro de você? Qual espírito está dentro de mim? Eu sei, você sabe. Mas o espírito que entrou nesses homens, que estava nesses homens, nesses 10, que eu nem lembro o nome mais, que eu acabei de ler, não era o Espírito de Deus. Porque além de serem incrédulos quanto àquilo que Deus falou, olha para você ver que coisa que a Bíblia deixa para nós. Capítulo 13, versículo 24 fala, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Eles se acostumaram com aquilo que devia impressionar eles. Os caras estavam carregando um cacho de uva na vara. 2 homens carregando um cacho de uva. E depois que eles pegaram o cacho de uva, levaram lá para o povo,
e mostraram, eles foram capazes de negar que Deus ia de fato colocar eles lá dentro. Não, os homens é grande demais. Porém, os homens é muito grande, não dá para a gente fazer isso. Não dá, não vai dar. Não vai dar. Para de falar que não vai dar, meu irmão. Sabe por que vai dar? Porque Deus está com você, Deus está conosco. Se Deus estiver com nós, vai dar sim. Às vezes a gente está numa reunião, né? Eu não sei se é incredulidade, eu não sei se é falta de experiência, eu não sei. Mas o pensamento que muitas vezes algumas pessoas se manifestam me irrita. Não, desse jeito aí não vai dar, não. Não vai dar o quê, amado? Não vai dar o quê? Se você não tem Deus, não vai dar. O seminário, não vai dar, porque você não tem Deus, por isso não vai dar. Se tiver Deus, vai dar. A não ser missionário, não vai dar. Dá, se você tiver Deus, vai dar. Ser um bom pai, vai dar. Ser um bom marido, vai dar. Ser um crente, ser crente, vai dar, vai. Se tiver com Jesus, porque Ele falou que sem Ele, nada nós vamos poder fazer. Mas com Ele, aí Deus manda a resposta para Josué na hora que estava entrando. Ninguém poderá resistir você. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. É o que Deus fala para nós como igreja. Um dia um rapaz tinha aqui, André Borges, ele chegou num grupo de oração, e tirou, ele era muito brincalhão. O ganhador está aqui, eu vou falar, você vai lembrar, Naran. Ele chegou e tirou uma nota de R$10 no grupo de oração e fez bem assim: quem quer? Pode pegar. Aí todo mundo, André, você está zoando, rapaz. A gente vai pegar a nota, você vai tirar a nota. Aí todo mundo assim, vem pegar a Naran. Até a Naran desconfiou um pouquinho, ficou assim, é mesmo? É. E ele chacoalhando a nota, aí falou assim, pode vir pegar, quem quer pode pegar. O Naran, eu acho que foi o mais crente da turma, esticou a mão e pegou a nota e ele deu mesmo. Depois ele falou assim, tem muita gente que não prova das verdades do Evangelho, porque eles têm medo de pegar aquilo que Deus falou que vai dar. E deu a nota de 10 conto para ele. Aí depois todo mundo, por que eu não peguei, né? Mas é exatamente, eles aqui, com o cacho na mão, olha para os homens, não vai dar não, não vai dar. Quem falou que a terra e que ele ia dar? Foi Deus. Então nós temos que pegar aquilo que Deus falou que vai dar, meu amado. Vai dar para bater os alvos? Vai. Rapaz, Deus não me chamou, meu irmão, para olhar os resultados. Deus me chamou para duas coisas, entregar e confiar. Os resultados me deixar com Ele. Se eu fizer certo, vai acontecer. Essa coisa tem que ficar viva dentro de nós, sabe o quê? Para a gente parar, cara, com uns negocinhos que não tem nada a ver. A gente parar de perder tempo, cara, com uma coisa que não tem valor. O mundo não tem valor, gente. Tem gente dentro dessa igreja aqui que ama o mundo. Você não vai chegar em lugar nenhum. Eu não estou falando à toa. Quem está ouvindo sabe o que eu estou falando. Você ama o mundo? O amor do Pai não está no ser. Você vai continuar vivendo essa miséria espiritual aí, cara. Você vai continuar sentindo essa angústia que nunca é aliviado pela presença do Senhor. Você vai continuar, cara, vivendo essa miséria que você está vivendo, cara. Sabe por quê? Você não quer abrir a porta da fé. A porta que você vai abrir, meu irmão, pela fé, é a porta do seu coração. Que aquilo que é suficiente, que é Deus, vai entrar para dentro de você. E isso que importa. E a gente vai vencendo os desafios, porque os desafios não parou para eles. Depois, o texto conta que eles influenciaram o povo a se rebelar contra Moisés. Vou falar uma frase que eu gosto de falar, gosto de pensar. Ninguém aguenta ser um insatisfeito sozinho. Ele sempre vai procurar um insatisfeito para compartilhar suas ideias. O fraco, ele não pode procurar outro fraco para se fortalecer. Dois fracos não viram forte.
Se você está fraco, identificou, está fraco, procura um forte. Fica ligado, meu amado. Presta atenção. Fica ligado. Senão você vai cair no mesmo buraco que eles. E agora você está rindo. Mas a Bíblia fala que lá o verme não morre, nem o fogo apaga. É sofrimento, meu irmão. Pode estar mais perto de você do que você imagina. Então chega de titubear. Está na hora de levantar a cabeça, firmar o pé, assumir um compromisso com Deus e ir embora. Vai embora. Vai viver para Deus. Quando você se concentrar na pessoa de Deus, você vai perceber que a possibilidade de se desviar está tão longe que você nem pensa nela. Ela está lá, mas você nem pensa nela. Você está tão gostoso, cara. Está tão bom você perceber a miséria que você era e agora Deus te dando valor. Você, se não era um miserável. E Deus, com a sua graça, com Jesus Cristo crucificado por amor de nós, botou o seu amor na nossa miséria. Cara. Só Deus para fazer um negócio desse mesmo. Para nos ajudar, amados, para nos ajudar a viver bem com Deus aqui. E na hora que os portões abrir, meu irmão, nós vamos embora. E quando você vai pensando na Bíblia desse jeito, você vai alimentando seu interior. E sabe o que é? É uma coisa tão pessoal, tão pessoal, tão pessoal, que muitas vezes as pessoas não vão nem notar. Sabe por quê? Caleb falou, eia, vamos lá. Aí que o povo se levantou mesmo e falou, agora nós vamos matar, vamos levantar outro, para nos levar de volta para o Egito. No Egito você era escravo, amado. Você vai querer voltar para lá? Sai fora, hein? Me chamem. Egito não. O que Deus prometeu para nós não foi o Egito, foi a Jerusalém celestial. Qual que você quer? A escolha é tua, está na sua mão. A caneta da história, da sua história, está na sua mão, cara. Deus tem tanta expectativa em relação a nós, que olha a graça de Deus se manifestando. A caneta está aqui na sua mão. Eu vou fazer o máximo que eu posso para mostrar para você os valores. Escolhe os meus valores. E vai embora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga amém de novo. Amém. Mais uma vez. Amém. 3 vezes só para confirmar. Estou entendendo, Tiago. Egito não. Desânimo, ele vai chegar. Mas, meu irmão, aqui nós respondemos igual Jesus. O testemunho eterno, imutável, escrito para a minha instrução, diz, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de... Isso é exatamente o que Jesus resumiu em 2 palavras. Está escrito. Pronto. Deus falou, nós vamos embora. Isso é um desafio diário, irmãos. Mas agora eu quero desafiar você. A força propulsora de uma vida cristã saudável, a força que você precisa para vencer os desafios e vencê-los bem, chama rendição total à pessoa de Deus. Olha que interessante, depois desse texto, Deus dá a sentença, 40 anos no deserto, beleza? 40 anos no deserto. Quem estava lá no deserto os 40 anos passando também? Josué e Caleb. Eu fiquei me perguntando, Deus, o que esses caras tinham a ver para o Senhor mandar eles para o deserto 40 anos? Eu não consegui encontrar outra resposta. Deus preservando o seu testemunho no meio dos homens. Depois de 40 anos, quem é que está abrindo as portas agora? Josué. E na hora que está lá todo mundo repartindo a terra, quem se levanta para falar de jeito? Do mesmo jeito que Moisés falou comigo, com você,
E eu tive ânimo para ir lá. Eu tenho ânimo agora para entrar lá depois de 40 anos. Estou me sentindo um garotão. Vou para lá. E sabe qual foi a terra que ele pediu para conquistar? A terra que todo mundo teve medo de ir, Hebrom, terra dos Enaquins, aonde estavam os maiores desafios. O cara que deixou Deus entrar para dentro dele, ele foi para lá. Ele falou, rapaz, esse aqui está meu maior desafio. Com Deus na minha vida eu vou vencer. E sabe o que ele fez? Não por ele mesmo, mas pelo espírito diferente que estava nele. Ele entrou lá em Hebrom e recebeu por herança, ele e os filhos dele, a terra que todo mundo estava. Nós temos que enfrentar. Sabe a pessoa que você mais tem que enfrentar? Eu duvido que você chega na sua casa hoje, olha no espelho e fala assim, e aí Deus, quem eu sou para o Senhor? E o que o senhor acha que eu tenho que mudar? Fala para mim. Tem muita gente que não tem essa coragem, porque já sabe, Deus está falando há muito tempo. Mas eu estou aqui para te incentivar. Faz isso, amado. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Amanhã você vai acordar diferente. Você vai acordar com disposição de olhar para a Bíblia e ser aquilo que Deus quer que você seja. Lá no capítulo 14 do livro de Josué está escrito isso aí que eu falei. Do mesmo jeito que Deus falou para mim e para você, através de Moisés, e a gente foi e voltou com um relato que Deus falou aqui, ó. Depois desse tempo todo, nós estamos com o mesmo ânimo, e mais um pouquinho ainda. O alvo de Deus é deixar o fogo queimar cada vez mais no nosso coração, sabe para quê? Para a gente perceber o valor do reino de Deus e perceber o valor que o mundo tem e falar, sai fora para lá, quero nada. Hoje mesmo aconteceu uma situação na rua, falei, rapaz, quero nada, meu amigo. Deus me deu muita graça. Deus botou a sua graça na minha miséria para me tirar de lá. Pensa nisso. Quem faz muito plano para avançar, quem lembra dessa? Quem faz muito plano para avançar, tem pouco tempo para pensar em desistir. Faz muito plano para avançar para dentro de Deus, você vai ver. As coisas vão chegando, os desafios vão chegando, mas por causa de Deus e das suas promessas, do que Deus falou, por causa desse pilar, que se Deus prometeu, Ele vai fazer, eu vou permanecer firme. Isso não está vinculado com circunstâncias, e isso não está vinculado com as minhas emoções. Deus falou, Ele vai fazer. A minha fé tem que se agarrar só nisso. O resto, Deus vai fazer. Amém? Quero agradecer vocês a oportunidade de estar aqui. É muito bom. Eu lembro demais do dia que eu me converti. Os caras falavam para mim assim, cala a boca. Eu só vou calar a boca depois que eu falar. Se você não quiser ouvir, tampa o ouvido. Me aproximei das pessoas que iam me fazer crescer. Pai, tem pessoas aqui dentro. Puxa, que valor que tem. Eu olho para os caras, eu me sinto inspirado a permanecer. Eu olho para os caras e não consigo ver motivo para desistir. Fé saudável, Deus quer produzir em nós. Amém? Mas Deus precisa te provar. Para te refinar, para te moldar e para te fortalecer. Você precisa passar pelas circunstâncias, ser provado. Então, não descarta aquilo que Deus mandou como providência para nos ajudar. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, obrigado por esse texto. Deus, obrigado por Caleb.
Obrigado por o Senhor ter preservado esse testemunho na Escritura, Deus. E esse testemunho, Deus, eliminar de nós todos os argumentos, Deus, que nós possamos levantar, Deus, para não continuar crendo e permanecendo naquilo que o Senhor mostrou para nós que era o melhor a ser feito. Obrigado pela vida de Josué, Deus, homem de coragem, de fé, homem que confiava no Senhor, que tinha a vontade do Senhor e a palavra do Senhor como um pilar da fé dele, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou aqui dentro desse lugar. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estão aqui nessa igreja hoje. Poderiam estar em outros lugares, Deus, mas estão aqui, ouvindo a Tua palavra, ouvindo o testemunho da Tua palavra, Deus. E nós queremos, Deus, que a Tua palavra entre para dentro de nós, Deus, de uma forma, de uma maneira tão impactante, Deus, tão, Deus, nós queremos nos embolar no Senhor, Deus. Nós queremos, Deus, nos abandonar mesmo nos Teus braços e viver, Deus, aquilo que o Senhor... Nós só pedimos uma coisa para o Senhor, Deus. Não nos peça, Deus, para ir em lugar nenhum, a não ser que a presença do Senhor for conosco, Deus. Não nos peça para passar pelos desafios, se a sua presença não for conosco. No nome de Jesus nós pedimos, Deus, enche-nos do Teu Espírito, Deus. Nos enche do Espírito de sabedoria, Deus, e principalmente que o Seu Espírito venha quebrantar nosso coração e mostrar para nós mesmos que nós não somos nada, Deus, mas que nós somos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Abençoa cada um aqui, Deus, despede cada um em paz, guia, cuida, Deus, e que venha o Teu reino sobre nós, Deus, que venha o reino do Senhor sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Amém? Shalom para todos. Deus abençoe.